Senhor Deus, queremos mais uma vez, ó Pai, contar e clamar pela Tua graça, para que o Senhor fale na Tua palavra ao coração da Tua igreja, Senhor. Toda a Tua palavra ela é essencial à nossa vida, e essa em específico fala da igreja como um todo, da maneira como nós devemos nos portar, como a igreja de Cristo deve andar, e em especial agora, os perigos que ela se expõe, que ela apresenta, ou que se apresentam diante da igreja. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria, graça e misericórdia para cada dia mais aprendermos um pouco mais da Tua palavra e nos moldarmos à Tua vontade e ao Teu querer. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo, agora no capítulo 3. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 9, mas hoje, se o Senhor assim permitir, nós vamos até o verso 5, E a palavra do Senhor diz assim: sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos da mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Queridos, como nós temos visto, e acompanhado aqui nas epístolas de Paulo a Timóteo, nós percebemos claramente que Paulo está dando instruções a Timóteo com relação à igreja de Cristo. Uma igreja que começa a se formar agora. Você perceba aqui, tanto em Timóteo quanto em Tito, Paulo deixa claramente ali, claro que ali a Tito, que ele estava colocando Tito ali naquele lugar, e Timóteo também, para que lideranças fossem estabelecidas, para que presbíteros e pastores fossem a palavra me fugiu agora, fossem colocados, fossem exercitados, fossem escolhidos, e exercendo o seu ministério. A igreja está se formando. A igreja, agora, como nós vemos hoje, em que gentios e judeus estão juntos, tem o seu início aqui, nessas epístolas pastorais. Inicialmente, nós estamos vendo aqui no capítulo 3, Paulo prevenindo Timóteo acerca dos acontecimentos dos últimos dias, apresentando nos versos de 1 a 9 os motivos para isso. De forma geral, podemos dizer que a expressão últimos dias se refere à era iniciada com o aparecimento de Cristo sobre a terra, ou seja, os momentos que seguem a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Essa era a ideia dos últimos dias. Mas de forma mais específica, seria, o que Paulo está dizendo aqui, seria aquele momento em que Paulo traz essas instruções a Timóteo. Eles estavam vivendo esses últimos dias, a igreja iria viver esses últimos dias. E Paulo, com essas admoestações, essas instruções, estava traçando o perfil do momento, agora e futuro, dessa nova igreja que surge, não mais circunscrita aos judeus, mas essa igreja que é chamada de universal. E o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 14 e 15, quando diz assim: escrevo-te essas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus,
que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Com essa antecipação que nós estamos vendo aqui, o apóstolo Paulo provavelmente tinha o objetivo de aumentar o cuidado de Timóteo na execução do seu ministério. E o Espírito Santo, por meio das Sagradas Escrituras, quer preparar por meio da palavra de Deus, por meio desses indicativos, não só os ministros, mas a própria igreja, para discernir esses momentos, esses tempos. E Paulo aqui ele quer alertar, bem como a todo ministro do Evangelho, que a igreja de Cristo estará sujeita a terríveis enfermidades. E essas enfermidades elas vão demandar de seus pastores uma incomum fidelidade, diligência, prudência, sabedoria e incansável firmeza. A Escritura está preparando os ministros do Evangelho para as mais árduas e dificultosas lutas que os aguardam no seio da Igreja de Cristo. Matthew Henry, ele faz o seguinte comentário sobre isso, ele diz assim: Timóteo não deve achar estranho o fato de haver pessoas más na igreja, porque a rede do Evangelho inclui peixes bons e ruins. E foi aquilo que nós vimos quando Paulo, lá no capítulo 2 da segunda epístola, lá no verso 20, ele diz que a igreja de Cristo é uma grande casa, e nessa casa existem vasos para a honra e vasos para a desonra. E ele continua: Jesus Cristo tinha predito em Mateus 24 que viriam enganadores, e portanto não devemos ficar escandalizados por isso, nem pensar o pior da religião ou da igreja por causa disso. Mesmo no minério que contém o ouro, há impurezas, e o trigo, quando está deitado no campo, vem acompanhado de uma grande parte de palha. Eu conheço muitas pessoas que olham para a igreja e dizem assim, desculpando o seu pecado: ah, tem um monte de gente pecadora lá. Tem. Existem pecadores redimidos, santificados e santos, que são pecadores também, e existe o joio no meio do trigo. Pessoas que se dizem cristãs, mas que não demonstram isso na sua vida, no dia a dia. E aqui o apóstolo Paulo está falando que um ministro, não só Timóteo, mas que um ministro iria encontrar e teria que lidar com essas coisas no meio da igreja. João Calvino, quando comenta essas palavras de Paulo, ele diz assim: daqui aprendemos que em vez de desistir ou aterrorizar-nos por causa das dificuldades, qualquer que seja a sua natureza, devemos, ao contrário, incitar nosso coração a resistir. E é interessante até a fala de Calvino a respeito disso. Por quê? Porque pode ser que muitos naquele tempo da epístola, como hoje também, tinham a ideia de que haveria uma paz bendita, imune a toda e qualquer perturbação no meio da igreja. Mas a Escritura ela vai nos dizer nessa epístola que esse pensamento de tal perfeição sobre o Evangelho, banindo todos os pecados e florescendo todo gênero de santidade, virtude, não seria uma realidade. E aí a gente percebe que isso sempre aconteceu, né? Lá em Mateus capítulo 13, verso 30, o Senhor fala de algo semelhante, uma experiência semelhante que ele passou com seus discípulos. Quando aqueles discípulos falam para o Senhor: Senhor, vamos exterminá-los. Ele ensinando que no meio do povo de Deus havia aqueles que não eram o povo de Deus. E aí ele diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Haverá um tempo que no meio do povo de Deus não vai haver mais esse tipo de coisa. Mas esse tempo, ele só vai chegar quando o Senhor Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. Porque mesmo que os pastores, a exemplo dos profetas no Velho Testamento, teriam e terão de lidar com homens ímpios e perversos no seio da igreja, e embora o Evangelho se apresente naquele momento
O tempo do Evangelho está se apresentando como tempos difíceis. Esses tempos também serão tempos de restauração em muitos sentidos. E Timóteo precisava saber que nesse momento, nesse tempo da igreja, nesses últimos dias, essas dificuldades iriam surgir. E essas dificuldades surgiriam não por causa de uma perseguição de fora, mas por causa de uma corrupção interna na igreja. Esses tempos seriam tempos difíceis e tempos perigosos, em que seria complicado para uma pessoa manter uma boa consciência. Não seriam tempos de repouso ansioso, mas de diligente vigilância e trabalho. E é isso que o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, verso 45, quando fala da preparação, da nossa preparação para a sua vinda. E ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, em meio a esse contexto, em meio a essa realidade que Timóteo iria vivenciar e que a partir desse momento toda a igreja de Cristo iria vivenciar, ele deveria permanecer fiel como ministro, como pastor, como servo de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, verso 28 a 30, fala desses perigos que a igreja de Cristo iria vivenciar, quando ele diz assim, chamando os presbíteros de Éfeso, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos. E é isso aqui que Timóteo está sendo alvo da mensagem do apóstolo Paulo. Dentro da igreja se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. O perigo viria de dentro. Por isso Paulo diz: sabe, porém, isso, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas. E aí ele dá uma lista. E mais uma vez, é interessante para nós atentarmos nos motivos desses tempos difíceis e perigosos. E essa é a ideia aqui do texto. É isso que essa palavra significa no original. Os motivos desses tempos não seria por causa de judeus e gentios que se uniam para erradicar, exterminar o cristianismo, mas porque esses que tinham aparência de piedade seriam corruptores e perversos, fazendo um grande mal à igreja de Cristo. Tem uma máxima que diz assim: 2 traidores dentro de uma guarnição podem fazer mais estragos a ela do que 2.000 sitiadores do lado de fora. E Matthew Henry comenta, ele diz assim: o pecado torna os tempos difíceis quando há uma corrupção geral de conduta e de temperamento nas pessoas. Isso torna os tempos perigosos para se viver, porque é difícil manter nossa integridade no meio da corrupção geral. Estamos todos preocupados em conhecer essas coisas, em crer e considerá-las, para que não sejamos surpreendidos quando virmos os tempos trabalhosos, ou seja, perigosos. Percebam que essa corrupção geral, ela está no seio da igreja. Ela está no seio da igreja. E aí, ele vai dar os motivos para esses tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder. Foge também destes. Perceba que a dureza e perigo que Paulo fala aqui consiste em males ou enfermidades que não afetam o corpo, mas em hábitos ímpios e depravados dos homens. Veja o que Calvino comenta sobre isso, e ele fala uma grande verdade. Ele diz assim: aos homens bons e tementes a Deus, nada mais é aflitivo do que ver florescendo tais corrupções morais, visto que dão maior valor à glória de Deus do que a qualquer outra coisa. A lista que Paulo enumera aqui, com todas as suas características pecaminosas, é comparada a Romanos capítulo 1, verso 28 a 31. Quando ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E é interessante que ele não diz, aqui ele não fala, vamos dizer, o motivo pelo qual isso acontece, porque essas pessoas estão assim, mas provavelmente pela influência do mundo na vida delas. E eu gostaria aqui de falar de algumas, não de todas, mas de algumas delas. Essa lista começa com egoístas. Calvino diz que esse pecado é a fonte que emana de todos os outros, e literalmente significa amantes de si mesmos. O que se tem aqui é um amor próprio irregular e pecaminoso. São pessoas que amam o seu eu carnal mais do que o seu eu espiritual. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, verso 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, ou seja, a vontade da carne e dos pensamentos. Uma pessoa que é amante de si mesmo, ela não está preocupada com isso. O seu desejo é satisfazer a si mesmo, a sua concupiscência. Ele tem prazer em gratificar seus próprios desejos mais do que agradar a Deus e cumprir o seu dever. Eles são egoístas, são amantes de si mesmos. Matthew Henry diz que ao invés do amor cristão, que cuida do bem-estar dos outros, esses se preocupam consigo mesmo e preferem sua própria gratificação à edificação da igreja. E aí nós vamos ver que o amor próprio ele traz consigo uma sucessão de pecados e de prejuízos, porque quando os homens são amantes de si mesmos, nós não podemos esperar nenhum bem deles. E por que isso? Porque todo bem deve ser esperado daqueles que amam a Deus de todo o coração. Mais uma vez, citando Calvino, ele vai dizer: a pessoa que ama a si mesma reivindica superioridade em tudo, despreza todos os demais, é cruel, se entrega à cobiça, à traição, à ira, à desobediência a seus pais, negligenciando o bem e coisas afins. E percebam, eu não sei se vou conseguir dar essa impressão, mas percebam que parece que Paulo, ele começa com esse pecado que vai gerar todos os outros pecados consequentemente citados aqui, como se fosse numa espiral crescente. E aí ele chama de avarentos. E uma vez que eles amam a si mesmos, são também naturalmente amantes do dinheiro. Abra Lucas capítulo 16,
verso de 10 a 14, na parábola do administrador infiel. Veja como os fariseus nos tempos de Jesus eram também assim classificados por Cristo. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiel nas aplicações das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Matthew Henry vai dizer que quando a avareza geralmente prevalece, cada pessoa busca obter mais e manter aquilo que tem. Isso torna as pessoas perigosas umas para as outras e obriga a cada uma delas a ficar de prontidão em relação ao seu próximo. A avareza é a falta de generosidade. O avarento é uma pessoa mesquinha, é um egoísta, é um amante de si mesmo. Mas ele continua dizendo: jactanciosos e arrogantes. O jactancioso é aquele que é presunçoso, alguém que quer se mostrar e fica falando de suas realizações. E em sua jactância ele ultrapassa os limites da verdade e magnifica o fato a fim de se engrandecer na tentativa de impressionar as pessoas. O arrogante é aquele orgulhoso que se julga superior aos outros. Essas pessoas são altivas. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, 28, verso a 31, especificamente no verso 30, vai falar sobre esses. Porque eles desprezaram o conhecimento de Deus e por isso são arrogantes. Mas ele continua nessa espiral, ele diz assim: arrogantes, blasfemadores. E não é à toa que essas pessoas são classificadas como blasfemas. Por quê? Porque quando falam, elas ferem ou prejudicam, usando uma linguagem desdenhosa, a qual insulta a Deus e aos homens. E essa palavra no original significa aquele que fala mal de alguém, um difamador, que injuria, causando dano ou lesão a outrem. Os tempos, diz Matthew Henry, são trabalhosos, dificultosos, perigosos, quando as pessoas, sendo orgulhosas de si mesmas, são presunçosas e blasfemas. Estes blasfemam diante das pessoas a quem desprezam e as quais olham com escárnio e blasfemam de Deus e seu nome, quando as pessoas não temem a Deus, não respeitam as pessoas e vice-versa. E é interessante porque essas coisas estão ligadas uma à outra. Nós olhamos aqui, parece que teremos pessoas egoístas, teremos avarentos. Não. Tudo isso está dentro desses homens. Essas coisas estão ligadas. Intimamente ligadas. E muitas vezes nós somos inocentes ou aquela inocência que é para o mal, ou a falta de sagacidade. Poderíamos dizer até de credulidade, uma credulidade pecaminosa. Porque às vezes nós vemos essas coisas e não acreditamos que elas são assim. E aí tentamos, vamos dizer assim, remediar. Não é bem assim. É bem assim, sim. E essas coisas devem nos prevenir de determinadas pessoas. Recentemente, está tendo uma polêmica na internet. Eu não vou dizer aqui o que é, mas algumas pessoas falando de pastores que são pessoas iminentes. Homens como nós, pecadores, mas que demonstram pela sua vida de anos o seu compromisso com a fé cristã.
e estão sendo difamados por pessoas, em primeiro lugar, aqui no Brasil, que estão distantes, alguns 1000 quilômetros, que não vivenciaram a situação, e que mesmo que seja verdade o que não é, eles não têm nada a ver com isso. E muito menos, a competência de se levantar um assunto passado, anterior, que eles desconhecem, que eles não vivenciaram, e se desbocam a falar besteiras, difamando essas pessoas e blasfemando contra Deus. Não se enganem, todas essas coisas estão presentes. E eles se dizem cristãos, fazem parte da Igreja de Cristo. Eu sei que muitas vezes nós somos envolvidos por essas coisas, e tomamos uma posição pecaminosa, mas cuidado a quem você ouve e com quem você anda, porque esses são tempos difíceis, como diz a palavra do Senhor. São tempos tenebrosos. William Hendricks faz o seguinte comentário sobre esses homens: a tais pessoas faltam as qualidades excelentes da submissão, gratidão, santidade, afeto por sua própria família e a atitude que revela perdão. Está implícito em cada caso que elas possuem as atitudes opostas. Não são só desobedientes, mas rebeldes. Não só indomáveis, mas ferozes. Não só carentes de santidade, mas iníquas. E aí ele continua: desobediente aos pais. Matthew Henry diz que aqueles que são desobedientes aos pais, não cumprindo suas obrigações para com eles, tanto no dever como na gratidão, e frequentemente nos interesses, tendo a sua dependência deles, tornam esses tempos perigosos e difíceis, pois que tipo de maldade não cometerão aqueles que são abusivos contra seus próprios pais e se rebelam contra eles? São tempos maus. William Barclay diz que o sinal da suprema decadência de uma civilização se dá quando a juventude perde todo o respeito pela idade e se nega a reconhecer a dívida impagável e seu dever básico para com aqueles que lhe deram a vida. E isso mostra também que eles são ingratos. Por isso que ele diz: desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Esses que são ingratos não apreciam os atos da bondade que seus pais derramaram sobre ele, não apreciam as demais pessoas nem a Deus. E ainda que as bênçãos sejam bastante comuns nesse mundo, não apresentam uma gratidão comum, fruto de uma graça comum, ou seja, a bondade de Deus para com as suas criaturas, porque essa bondade permeia toda a criação. E nós precisamos ser gratos diante de Deus com relação a isso, mesmo aqueles que não creem no Deus verdadeiro, porque eles têm a consciência de uma divindade e devem atribuir à divindade as dádivas que recebem. Veja o Salmo 145, verso 9 e o verso 17. Verso 9: o Senhor é bom para todos, e suas tenras misericórdias permeiam todas as suas obras. Abra Jonas capítulo 4, verso 10 e 11. Veja como o homem que não reconhece as bênçãos que Deus dá no dia a dia, na vida natural, nas coisas que nós temos nesse mundo, porque a Escritura vai dizer que nós vivemos e nos movemos nele. A nossa vida está sendo sustentada por Deus. E tudo que nós recebemos de bom nesse mundo deve se voltar para Ele em ações de graça.
creia você, tenha você como fé religiosa, o cristianismo ou não. A consciência de saber que existe uma divindade já leva o homem a entender e a ser grato a uma força superior que está acima dele e que ele reconhece, que move todo esse mundo. E aí o ateu, ele é um miserável desgraçado. É um homem, um verdadeiro ateu, né? É um homem que foi abandonado na sua miséria. Porque você não precisa nem ser um crente devoto, um homem temente a Deus, mas não crer que Deus existe é a maior de todas as ingratidões. Veja o que Jonas, capítulo 4, versos 10 a 11, fala dessa bênção de Deus. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Conhecem a história de Jonas, né? Que ele foi mandado para Nínive e ele ficou aborrecido. Nínive era a capital da Síria. A Síria, ela era inimiga de Israel e leva ao desterro. E ele é mandado para lá para pregar o evangelho. Mas o desejo dele é que o juízo de Deus viesse sobre aqueles homens, porque eram homens maus. E ele sai pregando naquela cidade. Uma vez eu vi um pastor pregando sobre isso, não sei se realmente é dessa forma, eu teria que pesquisar no texto, mas que Jonas saiu correndo pela cidade, é como se ele estivesse correndo, por exemplo, pelo nosso bairro ali, ou pelo bairro aqui de Irajá, né? Fazendo uma comparação, estivesse correndo aqui pelo bairro de Irajá com um megafone dizendo: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês serão castigados, vocês irão morrer, a ira de Deus virá sobre vocês. E correndo, ele não parava e falava, correndo, como se estivesse correndo. E aquelas pessoas ouviram isso, e a graça de Deus foi tão abundante naquela cidade, que eles se converteram, e diz a palavra de Deus, em pano de saco e cinza, que representava uma total humilhação, total reconhecimento do seu pecado e da sua miséria. E é nesse contexto que, quando Jonas termina a sua missão, ele se afasta para um determinado lugar, e aí ele vai dormir à sombra de uma árvore, e vem um vermezinho, né, providência de Deus, e aquela árvore ela se despedaça, e ele perde a sombra daquela árvore. E aí temos aqui a descrição do fato. Então perguntou Deus a Jonas, e ele ficou irado porque aquilo aconteceu. É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tu tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Percebam aí a misericórdia e a graça de Deus sobre as suas criaturas. E o homem, quando não reconhece essas dádivas que são dadas por Deus, como diz lá em Mateus, quando ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos, por quê? Porque o Senhor traz chuvas de bênção sobre justos e injustos indistintamente, e que nós devemos ser assim também, amoroso, bondoso, misericordioso. E ele mostra aqui a sua misericórdia, a sua graça, e nós devemos ser gratos a Deus por essas coisas. Mas esses homens, nesse tempo, eles serão ingratos. Matthew Henry diz que a ingratidão e a impiedade andam juntas.
que não tem como chamar alguém de um nome pior do que ingrato. Estes desconsideram a misericórdia de Deus que se renova constantemente nesse mundo caído. Eles negam a dívida que têm para com Deus e para com os homens. E William Barclay vai dizer que esse é o pecado que mais fere, porque é o mais cego de todos os pecados, a ingratidão. E aí ele continua nessa espiral, uma coisa puxando a outra. Eles são irreverentes. Com relação às coisas que têm a sanção divina, eles são profanos, ímpios e maus. Os irreverentes não reverenciam a santidade estabelecida. Isso implica que eles são faltos de senso, faltos de entendimento, carentes de compreensão, desapiedados, carentes de afeto natural, como aquele que os pais sentem pelos filhos e os filhos pelos pais. É isso que quer dizer. E é interessante porque para os gregos a irreverência era negar-se a enterrar um morto. Isso era causa até de pena capital. Era irreverência que o irmão se casasse com sua irmã ou um filho com sua mãe. O homem que é irreverente peca contra a decência fundamental da vida. E aí ele fala desafeiçoados. Por mais que a rebeldia e a desobediência possam levar a essa falta de afeição, Paulo aqui vai além desses pecados. Ele está falando de um pecado em que os homens demonstram desamor por aqueles que naturalmente o exigem. Pais que não amam os seus filhos, filhos que não amam seus pais. É algo que você até entende. Um filho que não ama um pai. Por quê? Em que sentido você entende esse tipo de coisa? Você entende isso porque eles tiveram pais arrogantes, pais que não os amavam, pais que os maltratavam. Mas mesmo assim, até hoje, eu não consegui ver um filho que, mesmo que tivesse um pai desse, odiasse o seu pai. Aquele sentimento de aversão e de distância demonstrava o amor que foi ferido por aquele que deveria dar segurança. Mas a ideia aqui é que o homem deixa de ter afeto por aquele que é seu filho, aquele que saiu dele, que tem o seu sangue, que tem a sua natureza. Uma falta de amor, de apego. Desafeiçoados aqui são aqueles que não têm afeição pelos seus parentes. Matthew Henry faz o seguinte comentário, ele diz assim: existe um afeto natural em todos. Onde quer que haja a natureza humana, deveria haver humanidade ou humanitarismo para com aqueles da mesma natureza, mas especialmente entre os familiares. Os tempos são trabalhosos aqui, difíceis, perigosos, quando os filhos são desobedientes aos pais e quando os pais não demonstram o afeto natural pelos filhos. Nós estamos num tempo em que os pais não desejam o melhor para os seus filhos. A mente dessas pessoas está turvada, está completamente obscurecida. E muitas vezes anseiam aquilo que é pecaminoso, aquilo que vai contra a palavra de Deus para com seus filhos. Isso mostra o distanciamento, o desconhecimento que essa pessoa tem de Deus. Ao ponto de não se alegrar com as boas manifestações ou condutas daqueles que são seus filhos.
Mas eu não estou falando de incrédulos, ou supostamente incrédulos. Eu estou falando aqui aquilo que Paulo está dizendo, de pessoas que estarão no seio da igreja. Perceba aqui que o pecado faz, ou seja, destitui as pessoas daquilo que Deus implantou nelas para a manutenção da sua própria espécie, a afeição natural. E aí se encaixa todo tipo de perversão, como maus tratos, completo desapego, até o aborto. E é um fato natural, queridos, dos pais, pelos filhos, que contribuem muito para a conservação da humanidade nesse mundo. Por isso não é de se admirar que essas pessoas que não estão ligadas por afetos naturais, não estejam ligadas às alianças e pactos mais solenes. Elas são irreconciliáveis ou implacáveis, que não se importa com os compromissos que assumiram. Por isso o apóstolo Paulo diz desafeiçoados, implacáveis. E no original essa palavra dá a ideia de alguém que apresenta hostilidade, não admitindo trégua, de um homem que não pode se entender com outro homem. E aí ele diz caluniadores, e em grego essa palavra se pronuncia diabolos, acusador, caluniador, são aqueles que promovem intriga na esperança de conseguir algum proveito, algum benefício. E lembrando do que eu disse anteriormente, quando eu falei de blasfemadores, e disso que tem acontecido, esse fato que tem acontecido, tem sido público nas redes sociais. Eu acho que a única coisa que move essas pessoas, levantar um assunto que você não conhece, que está distante de você, não somente pela distância, mas pelo tempo, e que você não tem nada a ver com isso. A única coisa que me vem à cabeça é o proveito que essas pessoas podem tirar disso, a promoção, a imagem deles. Mas, por outro lado, essa projeção e essa imagem para aqueles que temem ao Senhor, que são amantes do Senhor, que amam a sua palavra, vão rejeitar pessoas como essas. E por fim, eu poderia falar de sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Percebam que o que o apóstolo Paulo coloca aqui, há uma ligação de um pecado com o outro. É lógico que na origem dele está o egoísmo, e esse egoísmo vai gerando avareza, jactanciosidade, arrogância. Esses tornam-se blasfemadores, esses são desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. Percebam que essas coisas estão se avolumando, ou seja, estão diretamente ligadas. E o que é pior de todas as eras é o final dela, que muitos de nós não percebemos. A pior de todas elas, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O pior de todos os pecados que foram alistados aqui, e que mostra a perversidade do coração do homem, desses homens que estarão dentro da igreja e tornarão os nossos tempos perigosos e difíceis. Esse parece ser o maior mal de todos apresentados aqui nesta lista pelo apóstolo, porque apesar de tudo isso, ainda aparentam uma forma de piedade, mas negam a eficácia da santidade dessa piedade. São chamados de cristãos, batizados na fé cristã, fazendo da religião um espetáculo.
Numa demonstração dessa impiedade crescente, nós temos na Escritura os fariseus. E percebam que Jesus era duro com eles. Por quê? Porque eles evidenciavam essa malignidade em forma de piedade. São chamados de raça de víboras, sepulcro caiados, condutores e reprodutores de filhos do inferno. E eram vistos pela sociedade como homens da mais alta piedade e santidade para com Deus. Mateus capítulo 23, abram aí, verso 3, 13, 15, 27 e 28, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Verso 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer o prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais que vós. E aí o verso 27 e 28: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E é interessante porque, se você olhar ali os evangelhos, a vida do Senhor Jesus Cristo, ele se depara com homens pecadores, homens em que aquela sociedade rejeitava, homens e mulheres que aquela sociedade rejeitava, ladrões, como Zaqueu, o publicano, prostitutas, homens que eram colocados de lado naquela sociedade, porque eram pecadores e eram pecadores notórios. Mas percebam a maneira como o Senhor tratou todos eles. O Senhor foi gracioso e misericordioso com todos esses que vieram a Ele, porque Ele disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas esses que eram os guardiões da religião, os guardiões da palavra de Deus, eles rejeitaram a piedade que essa palavra apresentava, e que era fruto de uma verdadeira conversão na vida de uma pessoa. Eles se tornaram mais cruéis e mais malignos do que todos aqueles que vieram a Cristo reconhecendo os seus pecados. Matthew Henry diz assim: quando eles tomam sobre si a aparência que deveriam trazer e traria junto consigo a eficácia, eles separam aquilo que Deus uniu. Eles simulam a aparência de piedade para tirar o seu opróbrio, mas não submetem a eficácia dela, ou seja, dessa piedade, para tirar o seu pecado. Perceba como essas pessoas podem ser más e perversas em relação à sua profissão de fé. Podem ser amantes de si mesmas e ainda assim ter aparência de piedade. E essas pessoas negam o poder de Deus, ou a eficácia da piedade, isso de forma prática, porque apresentam uma coisa e são outra completamente diferente. Como o Senhor Jesus disse, são sepulcros caiados. E a imagem é belíssima, porque o sepulcro é lugar de mortos, e por mais que tenha uma certa beleza exterior, por dentro representa o que existe de pior, a degradação do corpo humano. E a acusação final a essas pessoas é que retêm a forma exterior da religião, mas negam o poder dessa religião. Ou seja, recitam os credos ortodoxos, seguem os movimentos de um correto e digno ritual, liturgia, adoração, mas mantêm todas as formas externas da religião sem o poder dinâmico que essa religião oferece, que muda e transforma a vida dos homens. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo
para a Igreja de Cristo e para todos os outros ministros: foge destes. Foge destes. Por essa razão, os crentes piedosos devem fugir destes também mais vigorosamente. O apóstolo Paulo foi citado hoje de manhã aqui, 1 Coríntios capítulo 5 e 2 Coríntios capítulo 2, com relação à disciplina. E ali você vê um homem que está sendo rechaçado, excluído do corpo de Cristo por causa do seu pecado. E nesse contexto, o apóstolo Paulo vai dizer assim, e eu vou abrir aqui 1 Coríntios capítulo 5, nesse contexto ele vai dizer assim: olha, vocês têm que ficar distantes de pessoas como essa. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 5, verso 9: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois nesse caso teriam de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. E sabe por quê? Aqui é alguém que mostra isso. Está mostrando isso pelas suas obras. Mas Paulo está falando daqueles que vão aparentar uma coisa e serão outra completamente diferente. E quando você perceber isso, Timóteo, ministro do Evangelho, pastor, fuja desses homens. Não tenha comunhão com eles. Queridos, esse é o retrato da igreja de Cristo. E é nesse tempo, e é em meio a todas essas coisas, que o poder de Deus, pelo ministério da palavra, irá fazer coisas maravilhosas na vida daqueles que creem e que temem ao Senhor. Nós precisamos ter os olhos nisso, fugir. E aqui, queridos, não está falando necessariamente da igreja local, porque a igreja local muitas vezes é uma igreja pequena, todos se conhecem, mas está falando todo aquele que se diz cristão, que se diz irmão, e que tem esse tipo de prática, esse tipo de comportamento, que vive dessa forma. A Escritura está dizendo: foge desses. Nós não podemos ter comunhão com pessoas assim. Ele está dizendo que os tempos serão difíceis e serão perigosos. O Matthew Henry fala que nesses tempos será difícil o homem ter uma consciência pura. E por quê? Por causa da relação, do envolvimento. Porque estão em meio a um mar de hipocrisia e pecados. E para que nós não nos contaminemos com essas coisas, nós devemos fugir delas. Vamos orar hoje, abaixar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, e que possamos olhar para nós e ver se não estamos, ó Senhor Deus, sendo retratados numa ou noutra prática, porque não somos isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós somos aqueles que amam o Senhor, mas muitas vezes tomamos as mesmas armas e fazemos as mesmas coisas de homens que não apresentam o poder e a graça da religião, ou seja, do Espírito Santo de Deus na vida de um homem. E não queremos ser parecidos com esses,
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos alerte sobre essas coisas, nos desperte se algum pecado desse tenha sido produzido em nosso coração. Possamos pedir perdão ao Senhor e abandoná-lo. E que o Senhor esteja nos dando sabedoria para que, como igreja, possamos, ó Pai, reconhecer esses homens, essas pessoas, e não se aliar, não ter nenhuma comunhão com esses que assim vivem. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.